A gente já viu algumas vezes no Incrível Mundo de Gumball que ele pode ser um protagonista um pouco maléfico às vezes. Eu já fiz alguns vídeos inclusive que mostram esse comportamento dele, como por exemplo quando ele queria ferrar o Leslie porque ele pensava que estava saindo com a Penny. Inclusive eu fiz um vídeo recente, por exemplo, quando eu falei do João Banana, ele também foi um pouco malvado com ele nesse episódio, só que geralmente não mostra uma consequência das ações do Gumball. Só que teve uma vez que isso aconteceu, que foi no episódio 14 da segunda temporada, chamado A Aposta, que ele tentou dar uma de esperto pra cima do Boberto e acabou se dando mal. O quê? O que você tá fazendo? Estou seguindo ordens. Boberto, elimine o Gumball. E se você curte conteúdo de desenho, se inscreve no canal e ativa o sino, que é pra você não perder nenhum vídeo como esse aqui, beleza? E dessa vez começa com o Gumball e o Davy no pátio da escola, que eles estavam apostando, era tipo um desafio. Um desafiava o outro a fazer alguma coisa com estrangeidora, e caso alguém não conseguisse, ia ter que fazer o que o outro mandasse. Aposto que não beija sua cauda. Desafio aceito. E eram uns desafios bem toscos, porque quando o Davy desafiou o Gumball, ele fala pro Gumball levar uma flor pro outro lado do pátio, só que de uma forma muito bizarra. E o que mais me surpreendeu nisso não foi nem a aposta que eles fizeram, e sim porque o Gumball realmente conseguiu fazer aquilo. Um Gumball realmente impressionante. E como o Davy ia perder o desafio, ele resolveu fazer uma outra aposta. Aposto que eu pulo a minha perna. Tripla revanche. Quádrupla revanche. Só que ele acabou se ferrando por conta disso. Então depois disso, que o Davy estava fazendo é quando chega o protagonista do episódio, que no caso é o Boberto. E ele queria entender o que eles estavam fazendo. E caso vocês não saibam, esse personagem, ele é literalmente um robô sem emoção humana. Pro Gumball e pro Davy, por exemplo, aquilo que eles estavam fazendo era divertido. Só que o Boberto, ele não entende o que isso significa. Então ele pergunta pro Gumball e pro Davy o que é diversão, que ele conta da forma mais básica possível. Sair com amigos, olhar pra garotas e fazer brincadeiras. Então o Gumball e o Davy perceberam que a vida do Boberto era meio triste, porque ele não tem uma infância como uma criança normal e ficaram com pena dele. Então o Gumball e o Davy resolveram deixar o Boberto brincar com eles. E ele conta que eles estavam brincando de apostar, e quem perdesse teria que fazer tudo que o outro mandasse. Que na teoria o Boberto acabou falando que é impossível ganhar dele. Isso porque tudo que ele faz ele é superior ao humano comum, sabe? E foi então que o Gumball deu uma de esperto pra cima dele, porque ele apostou com o Boberto que ele não fala o alfabeto mais rápido que ele. Aposto que não fala o alfabeto mais rápido que eu. Desafio aceito. Mas como ele é um robô, ele levou pro sentido literal da coisa. Só que tinha uma pegadinha nisso. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O P, Q. alfabeto. Computando pergunta. Pegadinha detectada. Então o Gumball ele foi malandro o suficiente pra enganar um robô. E por conta disso o Boberto tinha que fazer tudo o que ele mandasse. Que a princípio o Davy até pensou que o Gumball ia usar isso pro bem. Com os superpoderes dele, vamos salvar o planeta. Podemos salvar os golfinhos Deter o aquecimento global. e trazer paz pro mundo. Só que estamos falando do Gumball, claro que ele não fez nada disso que ele falou. Ele meio que começou a trollar o Boberto, meio que se aproveitando da sua falta de compreensão. E coloca ele em situações vergonhosas. Tipo, por exemplo, fazendo isso aqui. Tem alguma coisa pra tratar disso? Olha, eu não sou mecânica, E ainda teve aquelas piadas sem graça que o Gumball fez o Boberto zoar a mãe da enfermeira. mas há quanto tempo você está com isso? Desde que me apaixonei pela sua mãe. Que o Darwin pensou que eles iriam fazer o bem, mas o Gumball fala que isso é muito melhor. Só que nesse instante o diretor Brown passou bem na hora e viu aquela situação. Então o Gumball acabou indo pra diretoria que ele foi punido. Ele teria que aparar a grama da escola no recreio. E tipo, o Gumball acabou falando isso em voz alta que o Boberto acabou ouvindo. E ele entendeu isso como uma ordem. Queria que esse cara se perdesse. E como ele tá fazendo tudo que o Gumball tá mandando, ele acabou fazendo isso. Ele pegou o diretor Brown e jogou ele na floresta da destruição. Onde estou? E eu já fiz um vídeo focado nesse lugar que eu garanto pra vocês que não é um lugar nada agradável. E ele continuou fazendo bobagens com o Boberto só porque ele tem um robô por 24 horas. E uma das coisas que o Gumball mandou ele fazer foi desenhar na quadra da escola. E o Davy, ele não tava a favor do que o Gumball tava fazendo, até porque ele tava tratando o Boberto mal. Só que na mente do Gumball isso que ele tava fazendo era ser como uma criança normal. Às vezes o Gumball ele faz alguma coisa ruim, mas não é por mal. E sim porque ele não pensa nas consequências. Ele não tem muita noção que a zoeira tem limite, sabe? Só que até o final vai ter uma consequência disso que ele tá fazendo. Mas enquanto isso, o Davy queria que o Boberto ele tivesse uma vida mais animada. Então ele tava querendo que o Boberto arrumasse uma namorada. E a sugestão que o Davy deu é pra ele ir falar com a Tina, porque ela basicamente tá desesperada e o Boberto tá disponível. Ah, vai lá falar com a Tina. Ela tá desesperada. E
você disponível. Essa parte eu achei ela meio engraçada da forma como o Darwin falou. Mas tudo bem, como o Boberto não sabe falar com garotas, o Darwin ele iria ajudar ele a falar. Que ele até falou muita coisa bonita pra Tina por causa do Darwin. Isso pode ser um choque, Mas sinto que você tem uma energia interior. mas sinto que você tem uma energia interior. Só que o Gumball resolveu zoar ele mais uma vez. Não tô falando com você. Estou falando com a caixa de fusíveis. E por conta disso, a Tina deu uma surra no Boberto, e tudo por culpa do Gumball. Ele parou até na enfermaria pra vocês terem ideia. Só que a enfermeira, ela não tava nada feliz por fazer essas coisas. Isso porque ela comenta que não é mecânica, isso não é responsabilidade dela. Só que o engraçado é que a Simil fala a mesma coisa, só que tirando o sarro dos alunos da turma. Eu não sou florista, nem meteorologista, nem tenho uma loja de horrores. Mas não estou reclamando, estou. Essa parte eu confesso que eu achei ela bem engraçada, mas eu senti pena da Suzy. Só que depois disso acabou a aula e a Simil mandou eles saírem da sala. Isso porque ela tava a fim de ficar sozinha, né? Aproveitar aquele momento. O que aconteceu é a mesma coisa que rolou mais cedo com o diretor Brown. O Boberto ouviu o Gumball falando pra Simil esfriar a cabeça e, como sempre, ele levou ao pé da letra. Não veem que eu estou no intervalo? Ah, qual é? Ela tá mais tensa que você. Ela tem que esfriar a cabeça. E lembre-se disso que vai ser importante daqui a pouco. O lance é que continua as brincadeiras sem graças do Gumball. Teve um momento que o Gumball mandou o Boberto pegar um graveto como se fosse um cachorro. E ainda trollava ele falando que não podia usar nem os braços nem as pernas. Que o Darwin, ele até questionou o Gumball porque não é assim que se trata uma criança normalmente. Só que o Gumball fala que se fosse o Darwin ali, ele não pegaria leve também. É assim que trata ele como uma criança normal? Ah, uma criança normal que perdeu uma aposta. Acha que não ia fazer o mesmo com você? Então ele tá fazendo o que qualquer um faria se perdesse a aposta, sabe? Então ele conta que o Boberto tem que aprender mais como brincar com uma criança normal. Só que nessa brincadeira de pegar o graveto, quase que o Boberto derruba o senhor pequeno, porque ele tava ali pela praça dando de patins. Então ele chegou no Gumball e começou a reclamar por estarem brincando daquele jeito, que mais uma vez o Boberto entendeu como ordem sem querer. Ele ouviu o Gumball falando que o mundo precisa de menos patinadores, que nessa hora eu confesso que eu senti pena do senhor pequeno. Esse mundo precisa de menos patinadores. Mas enquanto isso, o Gumball tava continuando a trollagem dele com o Boberto, que o Darwin ele continuou reclamando daquilo, que o Gumball até pergunta, por que só ele tá reclamando? E isso é porque basicamente não tem ninguém na sala. Por que você tá tão chateado? Ninguém aqui tá reclamando desse jeito. É porque não tem ninguém aqui. E claro que só o Darwin tava reclamando, é só eles que estão na sala. E foi então que o Rocky chegou e acabou comentando que a Simil não apareceu, então eles estavam liberados. E foi só nesse instante que o Gumball percebeu que ele tava dando ordens pro Boberto, sem nem sequer notar isso. Sem professores? Mete o pé daqui. E tipo, o Gumball falou que ia ficar tudo bem. É só ele não dar o comando entre aspas eliminar o Gumball que ia ficar tranquilo. Só que o Boberto acabou escutando isso e entendeu como um comando. Ah, qual é? Se eu não falar Boberto, elimine o Gumball, vai ficar tudo bem, cara. Relaxa. E pra completar, o Darwin falou pra ele acabar com as ordens. E tipo, ele deu essa ordem pro Boberto. Só que o problema é que a ordem anterior era pra atacar ele. Ou seja, ele só ia obedecer essa ordem e não ia obedecer qualquer outra que fosse. Ah! O quê? O que você tá fazendo? Estou seguindo ordens. Boberto, elimine o Gumball. Então ele saiu perseguindo o Gumball no modo destruição total, que o Darwin nessa hora teve um plano para tentar enganar o Boberto. Ele tava chorando com um frango vestido com a roupa do Gumball, tipo para tentar enganar o Boberto e fingir que era ele. E enquanto isso ele ficou escondido no freezer. E lembra mais cedo que o Gumball falou pra cima esfriar a cabeça que o Boberto acabou entendendo como uma ordem? Então ele tinha colocado a Simil no freezer também, que ela até tentou se aproveitar daquilo e se aquecer no Gumball. E como o Gumball não gostou da ideia e vazou dali, ele acabou revelando onde é que ele tava pro Boberto. Então ele saiu correndo mais uma vez que ele foi pedir ajuda na enfermaria. Só que dessa vez a enfermeira já estava cansada e não quis ajudar. Toma aqui. O que é isso? Liga pra garantia. Eu não sou uma mecânica. Então por conta disso o Gumball teve que continuar fugindo, porque ele até tentou ligar onde a enfermeira falou, só que não deu certo. E por conta disso ele fugiu pra biblioteca que ele tentou derrubar uma estante em cima do Boberto. O problema é que como ele tava no modo destruição total, como ele não ia conseguir atacar o Gumball, ele resolveu explodir o lugar pra explodir o Gumball também. Então o Gumball ia tirar o Darwin dali pra eles fugirem pelo menos, porque ele acabou ficando preso também junto com o Boberto, só que aquela estante era pesada demais pro Gumball. E como ele não ia conseguir tirar o Darwin, ele pensou em salvar só a si mesmo. Eu tenho um plano e tem a ver comigo correndo por aquela porta. O problema é que só um sobrevive. Mas era só uma piada, ele não fez isso, tá? Ele tentou desativar o Boberto como se fosse uma bomba, mas não deu certo. E teve um momento que ele pensou que ganharia força no último segundo. E claramente também não deu certo. O que tá fazendo? Eu tô esperando chegar no 3 pra ganhar aquela super força quando a gente tá prestes a morrer. O lance é que quando o contador chegou em 1, foi justamente também no momento que o Boberto deixou de fazer tudo o que o Gumball queria.
Fim das 24 horas, modo escravo desativado. Ou seja, foi automaticamente cancelado. O lance é que mesmo com tudo isso, o Gumball não aprendeu nada, porque quando o Boberto pergunta se eles querem brincar de outra coisa, o Gumball só aceita como se nada tivesse acontecido. Quer outra brincadeira? Pode ser. E agora vamos a algumas observações. Como já tinha falado, o Gumball tem momentos que ele apronta, só que algumas vezes não gera consequência. E esse foi um dos momentos que isso aconteceu. Só que mesmo assim ele não aprende, mesmo depois de tudo isso. E eu acho até condizente com o personagem. Só que apesar de tudo, todos nós amamos o Gumball. E também tem momentos que ele evolui bastante, que eu vou mostrar mais pra frente. E eu sei que você é uma boa pessoa, e se você assistiu até aqui, se inscreve no canal e ativa o sino, que é pra você não perder nenhum vídeo de desenho, e até mais. Skynex Beats.